Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar a partir de agora, como fazemos diariamente, com as notícias, com bom humor, com brincadeiras, com descontração, mas nunca sem passar a coisa certa para você. E contamos, como sempre, com a sua companhia. Você nos ajuda muito a fazer o Atualidades Pampa. Acho que esse é um dos grandes segredos da Atualidades Pampa, é a participação do nosso telespectador, que é feita através do WhatsApp, que é o 999-777-001, ou através do e-mail atualidades@pampa.com.br. Nosso programa está entrando no ar a partir de agora para todo o estado do Rio Grande do Sul. Aqui em Porto Alegre, os funcionários da Prefeitura Municipal não estão muito felizes, não, pois a Prefeitura, o prefeito, quem quer que tenha poder sobre isso, trocou o plano de saúde dos servidores. E os servidores reclamaram a falta de comunicação. Alguns ficaram sabendo quando foram procurar o recurso, quando foram tentar marcar a sua consulta. Estão preocupados de ter que mudar o médico que os acompanham há tanto tempo. Agora, os funcionários municipais estão ligados ao Centro Clínico Gaúcho, que me parece foi o primeiro que tentou avisar as pessoas, mas isso vai dar um pouquinho de trabalho, um pouquinho de incomodação. E hoje foram divulgados o tempo que cada candidato vai ter de televisão para a sua propaganda. Algumas normas. O nosso especialista em candidatos, Ruschel, tem esses tempos todos. É isso, Ruschel? Exato, sou o homem do tempo, mas o homem do tempo eleitoral, dona Nádia. Tempo eleitoral. Exatamente. Não é a moça do tempo. Vamos ao nosso homem do tempo eleitoral. Não poderia ser o moço do tempo? Ah, agora eu gostei. Não, pode ser também. Pode ser, então. Bem, vamos voltar a falar sério. Dia 1 de 9 começa a propaganda agora, nós temos noticiado todo o calendário. Serão blocos de 12 minutos e 30 segundos. Serão 4 blocos por dia. 2 blocos nas rádios e 2 blocos nas TVs, né? E aí cada candidato recebeu uma divisão proporcional às coligações que fez, porque cada partido, segundo a sua representatividade, ele tinha um tempo que somado registra. Então, nós, dentro daquele princípio que temos trazido sempre todos os candidatos, vamos aqui para o resultado da obra, senhores. Começa com Alckmin, 5 minutos e 32 segundos. Puxa. Lula, 2 minutos e 23 segundos. Meirelles, 1 minuto e 55 segundos, e a partir dos demais agora, todos sempre abaixo de 1 minuto. Vejam, são segundos mesmo. Álvaro Dias, 40, Ciro Gomes, 38, Marina Silva, 21, Boulos, 13, Cabo Daciolo, 8, Bolsonaro, 8, Emael, 8, Amodeu, 5, João Goulart, 5 e Vera Lúcia, 5. Esses 5 são segundos. São segundos, 8 segundos. Que coisa louca isso, né? Isso não contribui nada para a mudança, para a democracia. Por quê? Porque aqueles que já têm uma exposição maior vão continuar tendo uma exposição maior ainda. E aqueles que não são conhecidos, que são pessoas que estão tentando entrar, né, na política, que trazem boas novos, propostas, né? Não vão ter tempo de mostrá-las. Tem um outro dado também que são as inserções. O Ruschel falou agora dos programas políticos, né? Mas durante o período também eleitoral terão as inserções. E as inserções são a grande aposta dos candidatos. Por quê? Porque o horário eleitoral já tem aquela coisa, né? Horário eleitoral, vou pra net, vou assistir Netflix. É muito difícil a pessoa dizer assim, oba, vai começar o horário eleitoral. É verdade. Mas que legal, hein? Faz uma pizza aí, vamos ver o horário eleitoral. Mas o que acontece? O que acontece? Quando tem a inserção, ela acontece no meio de um programa que a pessoa está vendo e aí a pessoa acaba assistindo. E são segundos, minuto, por isso que assim, os partidos também apostam nas inserções. Então, assim, Geraldo Alckmin terá 434 inserções no primeiro turno. Agora, só para entender, também de acordo com o número de partidos e tal. Então, vamos lá, porque qual é a diferença? A mesma coisa, o cálculo foi feito exatamente em cima das coligações e da representatividade dentro do Congresso.
O Henrique Meirelles terá 151 inserções no primeiro turno. O Lula, 188 inserções no primeiro turno. João Goulart Filho, 7 inserções. Quer dizer, tem gente que vai aparecer várias vezes na televisão durante a programação e outras que vão aparecer talvez uma vez na semana. E que a gente vai continuar sem saber quem são e o que querem. Exatamente. João Almoedo, 7 inserções no primeiro turno e uma inserção de sobra de 30 segundos. O Bolsonaro, 11 inserções no primeiro turno. Meirelles, já falei. O Boulos, 17 inserções. Geraldo Alckmin, 434, que é o que tem maior número de inserções. Emanuel, 11 inserções. Ciro Gomes, 50 inserções. Cabo Daciolo, 11. Álvaro Dias, 52. Marina Silva, 28 inserções. E Vera Lúcia, 7 inserções. Que horror. A pergunta que não quer calar. A ideia é que se diga assim, isto tem que mudar. Tem que ter horário igual para todo mundo, porque afinal de contas estão pleiteando o mesmo cargo, a mesma coisa. Quem muda isso? O Congresso, através da lei. Essa lei foi aprovada... As pessoas perguntam para mim. Lógico, muito justo. A lei foi aprovada por esses políticos que hoje se candidatam, pelos partidos, pelos amigos desses que têm o tempo maior. Por esses 513 deputados e os senadores. Se eterniza no poder, não tem mudança. Não tem como. Não, vai ter, tem que ter. Tem que ter, mas é muito difícil. Eu sei que é quase que uma tarefa de gincana daquelas que minha preocupação, dona Magda, é que um dos programas eleitorais na rádio vai dentro do horário do Marlin e eles ficarão privados do Marlin. Às 7 da manhã, ficarão privados do Marlin. Isso me preocupa. Que horas você vai poder dormir? Que horas você vai pegar na firme? Eu tenho dormido bem, 2, 3 horas por noite. Tá bom. Sim. Não, mas não há problema nenhum, né? Diz que a pessoa, depois de determinada idade, como eu sou provecto, depois de determinada idade, o camarada pode dormir pouquinho. Mas, Mário Barcelos, né? Isso não é verdade. Não é porque tu é provecto, não. É porque tu é de pouco sono. Eu desde adolescente, durmo 4, 5 horas. Eu não consigo dormir mais que isso também, né? Eu fico... Cada um tem o seu relógio biológico. Ele vai pra casa assistir filme pornô. Começaram as agressões. Isso? Começaram as agressões cedo no seu Mário. E todos os filmes pornôs que eu tenho foi ele que me deu. Pirateado. Sim, porque eu sou uma pessoa pura. Eu não me envolvo nessas imagens libidinosas dos usuários brasileiros. Mas o senhor devia incinerar esses filmes e não ficar dando pro seu Mário. Não, e outra coisa... Na esperança de salvar o morto. Transviando as pessoas. Não dá. Agora, só pra... Ressuscitei, portanto, assim, ó. Boa, dona Magda. Tá vivo. Boa, dona Magda. Ressuscitei. Isso aqui parou. Silêncio. Na terceira vez eu vou, jogar o sininho. Os candidatos, eles têm que aproveitar o que tem à disposição hoje, que é a internet, o alcance que a internet tem. Então, esses candidatos que não têm exposição na mídia vão ter que aproveitar e muito. E também os debates eleitorais. Mas o que a gente percebe é que alguns candidatos também não estão aparecendo nos debates eleitorais porque não tem um número suficiente de cadeiras na Câmara para ser obrigatório o convite. Então, mais uma vez, ser desleal. A legislação, ela é muito errada. Muito errada. Nesse sentido, e ela favorece esses conchavos. Então, quanto mais partidos se unirem, mais tempo de exposição. Que certamente fizeram a lei, né? Aquele determinado candidato vai ter. Ai, Carla, vou te contar. É brabo. Fala, Gustavo Vitorino. 4,12. Aliás, 4,128. E o dólar vai bem, obrigado. O governo não respondeu à provocação do mercado. Na verdade, os tubarões que estão puxando o dólar para cima. Essa coisa de inquietação do mercado, inquietação internacional, isso é conversa mole. Não existe nenhum motivo que justifique o dólar ter essa valorização a partir de 3,72 e em pouco mais de 2 meses se valorizar dessa maneira. Não tem nada que justifique. É pura especulação. Então, a história de que as informações eleitorais, as pesquisas, isso e aquilo, é pretexto. Daqui a pouco eles vão arrumar outro pretexto que a Turquia não tem mais, aí vão inventar alguma outra bobagem. É pura especulação. Tem muita gente ganhando dinheiro e o governo não entrou nessa, porque os tubarões estavam apostando que o governo ia tentar segurar a cotação do dólar, lançando hoje swap, que são venda de dólar futuro, que é a venda de dólar futuro. O governo não fez isso hoje, é improvável que faça amanhã,
E na semana que vem, se o mercado continuar apostando, o governo pode agir de outra maneira. E é o que eu estou pedindo aqui. A alta do dólar, eu disse ontem, eu vou repetir hoje e tantas quantas vezes forem necessárias. A alta do dólar não é um problema econômico. A alta do dólar é um problema policial. E, Vitorino, e essa alta do dólar, ela tem impacto em tudo na nossa vida, né? Tudo. Influencia no valor do combustível, no valor dos alimentos. O tomate do boteco da esquina vai ser atingido. Sim. Alimentos como soja, café, trigo. Nós vivemos numa economia globalizada, então tudo se vincula. Tudo se vincula. Então as pessoas dizem, mas não tem nada a ver com o dólar, eu não viajo nem vou viajar. Não, vai viajar e vai chegar no seu bolso. Para uma viagem internacional influencia tanto no preço da passagem como nos hotéis. Eu fiz até uma cotação, digamos que uma viagem uma passagem aérea que custava em janeiro $1.000 e custava ali menos de R$3.500. Se tu vai comprar hoje, ela está mais de R$4.000. Está mais perto dos 5.000 do que dos 4. E ainda põe os impostos, põe isso, põe aquilo. Mais perto o livro que o Marne vai comprar na semana que vem pela manhã, já vai estar sofrendo influência. O livro internacional, os autores. Porque não tem... hoje, a economia globalizada está tudo vinculado. Papel é dólar. Não, mas é que está tudo vinculado. Existe um conjunto de fatores. O combustível hoje, o Brasil fez a opção pelo combustível fóssil. Ou seja, a nossa opção foi pela gasolina e pelo diesel. A opção do combustível fóssil, ela é extremamente vinculada ao petróleo, totalmente vinculada ao petróleo. Esse projeto do combustível brasileiro, o álcool não deu certo, por quê? Porque hoje o pró-álcool virou um projeto que atende meia dúzia de grandes usineiros que vão a Brasília e fazem o que querem e o que bem entendem. Quer dizer, a coisa desandou. No Brasil, tudo é loteado. Tudo no Brasil se divide, se fraciona e se entrega para pessoas que, de uma forma ou de outra, podem retribuir, seja trabalhando, seja devolvendo de forma material, enfim. Ou seja, o pró-álcool, que era para que produzíssemos um combustível barato, não foi a lugar nenhum. Continuamos com combustível fóssil e o que é pior, o modal rodoviário. Tem nada mais caro no mundo hoje. Pois é, então, a gente sempre faz uma opção de jirico, né? Gustavo, sabe quem a gente é especialista em escolher errado. Eu queria acrescentar todas as suas palavras, ainda dizer que nós aqui no Brasil ainda sofremos a inflação residual, porque como tudo é indexado, muito rapidamente ele acompanha a subida. Só que quando há o decréscimo, ele não acompanha, nada acompanha na velocidade que a Alice nos disse aí. Então, ele é indexado sempre para cima, quando o vetor é para cima. Quando há desaceleração, ele não sofre com a mesma velocidade. Tu fica pagando o preço antigo nas coisas. O pior reajuste que existe é o do medo. O do medo é o pior reajuste que tem. É o chamado reajuste preventivo. Você não foi atingido ainda, mas você reajusta como uma forma de prever que poderá ser atingido mais adiante. E aí acontece esse nome que o Rucho falou. Eu vou me defender. Não vou baixar, porque... Mas aí é tiro do pé. Mas aí acontece o que o Rucho falou. Eu não vou reduzir o preço porque eu ainda não estou sossegado. Exato. Ou então, subiu o preço, ninguém reclamou, deixa como está. É isso. Agrega o novo preço e fica. Dona Magda, mas o grande culpado de tudo isso é o povo brasileiro. E eu me lembro sempre da frase do Alexandre Magno, que dizia o seguinte: fui vencido por mim mesmo. É o próprio povo brasileiro que se deixa vencer. Porque ninguém toma atitude, ninguém reage, as pessoas votam sempre nas mesmas pessoas. Porque eu não conheço ninguém. O Collor, quando se elegeu pelo PRN, Partido da Renovação Nacional, era um partido que não existia. O Collor não existia, era um governadorzinho lá das Alagoas e tal, e começou aquela campanha, etc, fez aquelas armações e se elegeu presidente. Nós vamos ter o mesmo do mesmo nessa eleição presidencial. Não vamos ter nada de novo, não vamos ter deputados novos, senadores, etc. Vai ser tudo a mesma coisa. Isso aqui nós já falamos 300 vezes, eu já falei na Rádio Pampa 1 milhão de vezes que nós vamos ter exatamente a mesma coisa. Não esperem grande coisa. Mas então não devo votar? Deve votar. Mas você deve ter a consciência de procurar, de prospectar nomes diferentes. Não que não existam bons políticos no Brasil, existem alguns bons políticos no Brasil. Então esse é o grande problema. Nós estamos sendo vencidos por nós mesmos. Este é o país que eu nasci e que muitas vezes eu fico revoltado. Eu tenho orgulho de ser brasileiro, mas em alguns momentos eu fico de cabeça baixa. Porto Alegre virou um lixo.
um lixo, a cidade dos buracos, a cidade dos maus tratos, o estado do Rio Grande do Sul acabado, falido, Santa Catarina disparou, e o estado brasileiro simplesmente não existe, está à deriva. O que é uma pena, né? Porque aí a gente vê a diferença de política pública que existe em outros locais. Por exemplo, Londres. Londres é uma cidade que tem, por exemplo, 1.200 museus. Em média, ano passado, esteve visitando museus crianças, 1.200.000 crianças visitaram museus em Londres. Enquanto que aqui, no Rio de Janeiro, 67% das crianças no ensino primário nunca tinham ido a um museu. Então, eu estou dando um exemplo porque começa tudo na educação. E a gente precisa pensar em políticas públicas porque as novas gerações estão aí. E que país nós vamos entregar a essas novas gerações? Então, isso é muito importante a gente avaliar, né? Porque... e começar... Não se investe em educação, mas o povo educado, o povo que pensa, é um povo perigoso para determinados planos de governo. Né? É mais fácil conquistar um povo que seja ignorante, que ignore, a ideia é essa. Determinadas ideologias precisam de fome e de miséria para poder se sobressair. O Vitorino tem razão, mas ninguém falou no bolivarianismo mais, os grandes defensores do bolivarianismo, vou dizer um termo forte, escrotal, porque é uma coisa terrível essa invenção que foi feita, esse esquerdismo barato, porque é um esquerdismo barato. Vamos dar para o povo, vai dar para o povo o quê? Miséria, briga, você não pode brigar com determinadas potências como os Estados Unidos. Eu sou contra os Estados Unidos, meu país não vai ter uma relação com os Estados Unidos. Mas isso é a maior burrice que eu vi na minha vida. É verdade. Então eles destruíram a Venezuela, tentaram destruir o Brasil, destruíram a Argentina, que o Macri não consegue mais recuperar a Argentina em função de tudo aquilo que a dona Cristina Kirchner, que recebeu sim dinheiro do Hugo Chávez para sua campanha, 800 mil dólares, que eu dei essa notícia aqui. Então me perdoem a revolta, a diatribe, o meu discurso raivoso, porque cada dia que eu passo e passando 5 horas pela manhã, passando informação na Rádio Pampa, eu não dou uma notícia boa. De vez em quando aparece, abre uma empresa e tal, e as outras empresas todas fechando, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. E hoje a Cristina Kirchner teve toda uma ação da polícia, né? Nas coisas dela, tentando buscar ela provas. É muito pobrezinha, só aquela imagem da casa dela ali na Recoleta. Pelo menos ela teve um pouco de dignidade e ela própria votou pela ação da polícia, né? Porque se ela com 70 e poucos, ela seria a única que não ia votar, né? Mas é uma vergonha mesmo. Olha aqui, ó. Voltando a falar sobre o que nós estamos falando aqui de uma forma geral. Os nossos telespectadores se manifestam da seguinte forma. O João Arendt aí de Novo Hamburgo diz: não dá para o TSE parar com essa frescura e dar tempos iguais para todos os partidos? Acabamos de falar aqui. Não, que o TSE não legisla. Não legisla, né? Ele aplica a legislação. Exatamente. A dona Denise diz assim sobre o fracionamento do horário político. O grande problema, no meu modesto entendimento, é o resultado do grande, isso é resultado do grande fracionamento dos partidos políticos, originando candidaturas de fachada, tanto na disputa para o governo do Estado como para a presidência da República. Pois há candidatos que já sabem de antemão que não vão lograr o cargo disputado. Porém, permanecem no pleito para adquirir visibilidade, projeção, possíveis cargos certo. Então, aí se observa o conchavo, mesmo de forma velada, entre alguns ou duplas, assim, no primeiro turno desviam os votos desse ou daquele candidato, com o objetivo de, após o pleito, na organização dos escalões do governo, serem contemplados com secretarias, ministérios, enfim, cargos políticos. Só quero dar o meu plantão do TSE, não quero fugir do TSE, fala. Só 2 informações do meu plantão, não é? Botei uma assessoria lá para nós, para nos dar diretamente a informação. 4 candidaturas já foram registradas e aprovadas, não sofrem, que é do Cabo Daciolo, o Boulos, o João Amoedo e Marina Silva. São as 4 candidaturas registradas. E iniciou-se o prazo de 7 dias para o ex-presidente Lula responder a 16 impugnações que lá existem contra a sua candidatura. Eram essas informações do TSE, dona Agora, muito bom. Continuando na questão da educação, ontem eu fiquei bem preocupada, que escutei
Tava andando de carro e escutei na rádio um dado bem importante de que nunca se mandou tanto dinheiro para fora do país para sustentar alguns jovens que estão buscando educação e até viver em outros países. E hoje, um pouco mais tranquila, fiquei que escutei uma outra pesquisa que mostra que os jovens aqui do Brasil que pretendem ficar no Brasil, que não querem ir para fora, 60% deles pretende empreender. Querem ser empreendedores. Então, assim, isso é muito bom. Porque a gente está sempre criticando, né, aquelas pessoas que querem, de repente, seguir... A gente está sempre criticando, não, a bancada critica em determinadas vezes, que tem muita gente que só quer um cargo público e tal, mas que a gente precisa também do empreendedor. A gente precisa daquele jovem que busque, né, novas formas e que vá atrás de novas tecnologias. E aí a gente volta para um outro programa que fala na robótica, em tudo isso, na tecnologia. Então, aquele empreendedor vai ser também o futuro do nosso país. Então, se alguns estão buscando fora daqui um futuro melhor, outros ainda apostam no nosso país. E é o jovem que é o nosso futuro. É o que precisa, né? E nesse momento, né, de desemprego, muita gente perdendo os seus empregos, às vezes o empreendedorismo é uma solução, né? No meio da crise, tem ali uma luz de... Falou a nossa empreendedora. Mas é sempre uma solução, porque afinal de contas o que move o mundo são os negócios. Na verdade, cargos públicos, eles trabalham para o povo, mas quem vai realmente, se essa mesa existe, é porque houve negócios. Tudo é negócio, a roupa que a gente usa é negócios, quer dizer... gera imposto. Tem que... Exato. Então, a livre iniciativa. É por isso que a gente está nesse problema, quer dizer, as legislações inibem as negociações, né? E nós temos que alavancar negócios o mais rápido possível. A partir do e-mail do Dilon Camilo de Canoas, que eu vou ler logo em seguida, eu também queria dizer uma coisa. Já que é isso que nos dão, né? Ou pelo menos em termos de informação, os horários maiores são de conchavos maiores, enfim, vamos nós vamos prestar atenção em quem são aqueles que não têm tempo, né? E procurar saber deles de outras formas. Em redes sociais. Né? Em redes sociais. Então, assim, acho que a gente também tem que fazer da limonada, sabe? Do limão uma limonada com açúcar, né? Então, assim, quem são os menores? Ou que tem menos tempo? Procura saber. Entra em sites de credibilidade, de respeito, e ali você vai saber, porque o que for ali no começo, não que todos sejam assim, mas faça você o seu próprio juízo. Porque o Dilon Camilo diz assim, não podemos perder a confiança e esperança na nossa classe política. Depende de nós escolhermos os nomes corretos para que depois não venhamos a reclamar. Simplesmente renovar também não será a solução para o problema brasileiro. Temos que votar naquele candidato que já demonstrou ser honesto e competente. Olha... Não vai restar ninguém nesse negócio. E talvez um ou dois só. Um ou dois. Honesto e competente. Aqui no WhatsApp, o Marino de Viamão diz o seguinte: boa noite, Carla. É um absurdo darem tempo de propaganda eleitoral a um presidiário. O TSE não vai tomar as devidas providências. O TSE deu 7 dias para que a defesa de Lula se manifestasse dentro do processo, né, de impugnação da sua própria candidatura. Só tecnicamente dar resposta para ele, enquanto não for julgada e não for impugnada definitivamente a candidatura dele, ela é uma candidatura como outra qualquer e, portanto, não pode ter nada suprimido. A renovação do Congresso Nacional será pífio, diz o Charles Sabará, de Porto Alegre, concordando com o que o Marne disse. Carla, não entendo essas pesquisas que o Lula está na frente, pois trabalho com vendas e todas as pessoas que eu comento, todas vão votar em outro candidato, diz o Luiz. Eu também vejo isso. Essas pesquisas estão... estranho. Olha aqui, comentou aqui, né? O Datafolha apareceu como Vamos esquecer as pesquisas. O Datafolha hoje apareceu como inacreditáveis. Aliás, o TSE e o TRE, o pessoal passa instruções aqui, nós somos orientados a respeitar, enfim... um grupo do tamanho da Folha, pelo Datafolha, pelo UOL, fazendo campanha escancarada, pelo amor de Deus. Mas assim, Gustavo... Não, mas nas últimas eleições... A gente não pode generalizar, Gustavo. Vamos lá da pesquisa. Os institutos de pesquisa. Vamos falar da pesquisa, vamos falar das pesquisas, tá? O Datafolha divulgou hoje que o partido mais querido do Brasil é o PT. Com 24%. O segundo lugar tem 4%. O PT tem 24%, é o partido mais querido do Brasil.
Não, eles fizeram essa pesquisa na convenção do PT, né? Mandaram os pesquisadores na convenção do PT. Lembra nas eleições, nas últimas, quando eles haviam vários índices dizendo que o Dória ia perder, que não sei, ganhou em primeiro turno. Então, muito cuidado mesmo, porque daqui um pouco tem eleitores ali... Assim, essas pesquisas, elas têm um caráter manipulador. Não são pesquisas falsas. Olha bem, não existe estelionato ou crime nessas pesquisas. Perfeito. Mas elas podem ser dirigidas. Por exemplo, se eu chegar aqui e disser, bom, quem gosta aqui do programa Atualidades Pampa? Todo mundo gosta. Muito bem. Amanhã eu divulgo a pesquisa. 100% das pessoas que circulam no Alto Teresópolis e que foram pesquisadas adoram o programa Atualidades Pampa. Pronto. É assim que se faz. Gustavo, mas aí que tá mudando um pouco mas de nós assunto, não podemos desconhecer uma coisa. As 3 pesquisas completamente diferentes, concorrentes entre si, apresentam uma linha de diferença de 2%. Exatamente. É muita coincidência. Pessoal, a gente pode não gostar do resultado da pesquisa, pode alguém não gostar, no caso da bancada aqui. Nós só analisamos. Não é gostar do resultado. A questão é o caráter manipulador da pesquisa. E não venham me dizer que pesquisa não pode ser manipulada, não pode ser direcionada, porque pode sim. Historicamente, pode sim. O senhor Leonel Brizola, o Marne é testemunha, o caso Proconsul, ele provou que as pesquisas vinham sendo manipuladas no Rio de Janeiro. Ele provou que a eleição estava fraudada. Provou que a eleição ia ser fraudada, chamou a Justiça Eleitoral, pediu a polícia, foram lá, parou tudo. Aí o Brizola passou na época de 9% para 37% em uma semana. Eu acompanhei a eleição. Não, Gustavo, é que a discussão que talvez poderia se instalar aqui é porque 3 institutos de pesquisa concorrentes entre si, que não se dão, que gostariam de dar o número certo para depois pegar a credibilidade. Tipo assim, o Marne e a Carla estão dando os números errados porque são tendenciosos. Por que eu não dou certo, eu dou igual do Marne e da coisa? É isso que eu estou dizendo. Os 3 pesquisas dão rigorosamente o mesmo resultado entre primeiro, segundo, terceiro e quarto, com candidato e sem candidato. Isso é um dado objetivo. A gente tem que entender por que os 3 estariam mancomunados a favor de supostamente uma candidatura. Olha aqui, o Vitor de Canoas, eu acho que diz Canos, mas não deve ser Canoas. O ódio que vocês têm em relação ao Lula já está vergonhoso. Vocês estão escondendo do povo que o Lula vai derrotar todos. O senhor não está ouvindo o programa. O senhor está com raiva e está escrevendo enquanto nós estamos falando. Acabamos de falar das pesquisas. O senhor não está ouvindo o que nós estamos dizendo aqui. Nós estamos apenas reproduzindo informações. Vou explicar também para a Adriana Magalhães, que diz assim: hoje é um dia bem estranho. Agora, mais cedo, ao olhar o Pampa Debates, os crânios do direito apoiando a candidatura do Lula. Agora o Ruschel dizendo que não é legal ele se candidatar. Cara, ele é um presidiário. O Ruschel está reproduzindo uma coisa que é legal. Não é a opinião dele, ele não inventou antes de entrar aqui. É legal. Você pode ir lá olhar a todas as regras, a lei, isso é legal. Vamos de novo. Até ele ser julgado, até a candidatura dele ser julgado, ele pode ser candidato. Foi isso que a gente disse. Isso, é só aplicação da lei. As pessoas, tem que as pessoas confundem isso. Escutar o que a gente diz. Ontem casualmente, dona Magda, eu dei uma notícia aí, era era outro candidato, não era o Lula. Era sobre... E aí imediatamente entrou o e-mail. As pessoas, a senhora deu a melhor sugestão. Se atente ao que a gente está dizendo primeiro, né? Porque nós não estamos fazendo juízo de mérito. Nós não estamos dizendo, a notícia é essa e eu concordo, ou a notícia é essa e eu discordo. Não, a notícia é essa. E o telespectador recebe a notícia como que... Exato, mas assim, não nos acuse da maneira que você interpreta. E o interessante é que todos os tesoureiros desse partido foram presos. Muito interessante isso. E ainda, Marne, eu acho que a tua indignação jamais pode ser... tida como algo inadequado. Sim. Eu acho que a tua indignação precisa estar sempre exposta, porque o povo brasileiro precisa se indignar mais. É a nossa indignação que vai fazer com que esses governantes se mexam e façam algo digno e respeitoso a nós. Senão vai continuar realmente como está. Então, existem situações que ser indignado é realmente inadequado. Cabe umas desculpas. Mas no momento do nosso país, não ser indignado é que está sendo inadequado. Cordeiro. Nós precisamos nos indignar. Com inteligência, com bom senso, mas nos indignar. Magda, e o Festival de Cinema vai chegar ao fim
neste final de semana. E a premiação vai ocorrer no sábado à noite com a entrega dos Quiquitos. E um dos filmes que está assim como um dos favoritos para ganhar é o Benzinho, que é um filme dirigido por Gustavo Pizzi, estrelado por Carine Telles. E o curioso é que eles já foram casados e os filhos gêmeos do ex-casal, eles estão como atores neste longa. E no elenco também está a Adriane Esteves. Ele é um filme que ele aborda a síndrome do ninho vazio, que é aquela tristeza que acomete os pais quando os filhos vão embora de casa. E ele também aborda a exaustão emocional de uma mulher que estuda, trabalha fora, trabalha em casa e cuida de 4 filhos. Então, quem se interessou por esse filme pode ver a partir de hoje nos cinemas, porque ele entrou em cartaz nessa quinta-feira. E quem quiser ainda ir no Festival de Cinema, ainda está ocorrendo, pode entrar no site ali, festivaldegramado.net, para olhar toda a programação e também para comprar os ingressos. Então, pegando carona com a Alice, sábado, aqui em Porto Alegre, vai acontecer o baile de debutantes do Country Club. Eu quero mandar um beijo muito especial para a Elisete Feijó. Vão ser 13 meninas que vão debutar. Ela faz um trabalho muito lindo com essas meninas e vai ser um dia muito especial para todas elas. O Marcelo Guinato pergunta assim, ó. Oi, gente. Magda, por favor, pergunte ao Marne de onde surgiu a frase cada povo tem o governo que merece. A frase é muito antiga, já foi usada por muitas pessoas. Sinceramente, eu não sei. Eu também não sei. Eu não sei. Deve ter sido algum americano. E ele faz uma sugestão de pauta para nós que subliminarmente, no meu entendimento, está diretamente conectada com o que nós estamos dizendo, que as pessoas não se interessam pelas coisas, as pessoas não vão buscar informação e tal, porque ele diz assim, ó, debatam, por favor, quem vai à reunião da escola? Ué? Quem vai na reunião de condomínio? É verdade. Quem participa da associação de moradores? Aí ele diz, intrometo-me de até pensar que a hoje... Mulher. Hã? A mulher. Não é nem a mulher. As pessoas não vão, elas não gostam, elas acham que a reunião de condomínio é um saco. Eu entendeu? Vou. Não, eu vou, tu vai por quê? Porque tu quer mudar as coisas, mas tu conta nos dedos. A senhora vai porque a senhora é síndica. Não vou na Mas às vezes eu chego atrasada, por isso eu tenho subsíndico, porque eu só saio daqui, já tá andando. Dona Magda, eu com muito orgulho fui até a entrega dos boletins dos meus filhos até o 2º grau e busquei os meus filhos até seus 18 anos nas festas. Não, eu também. óbvio, isso é maravilhoso, mas assim, aos 18 anos dei-lhe um carro e me livrei também. Que ninguém é bobo. É claro que tem, mas é que não é tudo. Já vi colégios que tem hora para reunião com professores e eu já tirei a minha filha de um colégio que tinha hora, minutos. Eu tinha 10 minutos para falar com a professora e eu dizia, mas como assim? Eu quero falar mais. E hoje a minha filha está num colégio, graças a Deus, que eu fico 1h10 se eu quiser conversando com ela. Quer dizer, o que pra ti é uma barbada, 1h10 conversando, né? eu acho que sim, né? Essa professora tem direito de réplica, nos manda um e-mail. Ela chama a professora, a gente chama lá ela de Morá, no colégio israelita, que eu tô muito satisfeita. Como é que é o nome dela? Morá Amanda. Morá Amanda. Beijo. Agora, o senhor Ruschel colocou muito bem tudo isso, dele levar na escola, buscar, etc., porque ele teve essa origem na própria família dele. Sim, claro. Teve a origem. Quantas pessoas tiveram essa formação de casa, educação? Porque a educação se aprende em casa. No colégio, na escola, você vai se formar, você vai conhecer as ciências, as coisas todas, mas é de casa, isso vem da mãe, isso vem do pai, isso passa pro... E aí vai passando de geração. Tá, mas aí tem um outro... germânico, amigo. Rigor germânico. Sim. Mas tem um outro, eu acho que tem um outro ingrediente também nos dias de hoje, né? Hoje em dia as mulheres sustentam a família, as mulheres têm que trabalhar 3 vezes mais do que trabalhavam há algum tempo. É a evolução da sociedade, sem dúvida alguma. Mas mesmo... Me arruma uma dessa. Não, mas que bárbaro. Não dá para que bárbaro. Não, aí não dá, sabe, ele foi para aquele lado ali, ele não tá nada bem. Ele tá, é muito Foi para aquele lado, eu tô aqui desde que começou. Não, mas com as mudanças, porque antes tu era de lá. Eu tô sabendo que a dona Alice tu veio pra favela? A dona Alice me inspira, a dona Alice me dá satisfação e bom humor. Com um sorriso maravilhoso. Aproveita isso, vai durar poucos. Dona Magda, eu só queria fazer um agradecimento à SIGRA, que é a Associação Comercial e Industrial
Empresarial de Gravataí, através do meu querido amigo que me prestou uma homenagem, que eu fiquei muito sensibilizado, o Paulinho da Farmácia. Hoje à noite tem uma grande reunião lá, 90 anos dessa associação, hein? Uma associação de 90 anos em Gravataí, que cresce, o município que cresce. Às 19h30 ela começou, mas ela não tem como chegar lá. Não dá, então, não muito dá, obrigado à Sigra em Gravataí e ao Paulinho também. E é uma bela associação, sempre com uma boa presidência. Eu, durante alguns anos, trabalhei com eles nos eventos, enfim, e foi uma associação que cresceu muito, sem dúvida alguma, porque o empresariado de Gravataí, esse é muito atuante. Sim, com a indústria, com a GM lá dentro. Exatamente. Que Guaíba poderia estar na mesma situação. Quem é assim também é Cachoeirinha. Aqui no WhatsApp as pessoas estão perguntando por que tu está sem um brinco. Ai, meu Deus. Eu vou contar pra vocês. Eu botei um brinco, esqueci de botar o outro. Simplesmente isso, eu esqueci. Acharam meu brinco na portaria? Ah, viu? Eu perdi, então, o brinco. Poderiam por favor, trazerem aqui que nós temos a segunda parte do programa será já com o brinco. Então eu perdi, devo ter colocado na orelha e perdi. Sabe o que esse programa lembra? Os áudios tempos do Perdidos na Noite do Faustão, lembra? Na TV Gazeta. Eu não sei se era Gazeta ou era Record lá em São Paulo. Na Band? Na Band? Não, na Band foi depois. Sim. Antes da Band. Antes da Band. Ele pegava os fios quebrados de microfone e mostrava. Aqui, ó, uma vergonha. Não, mas eles estão reclamando do meu brinco, achei que eu tinha esquecido. Tá parecendo isso, a gente ensaia ao vivo aqui. E hoje lá, mas a pessoa, ela não bate bem. Hoje lá na Fiergs, eu tenho sorte que trabalho com pessoas corretas. Eu perdi meu cartão de crédito dentro do teatro. Alguém disse assim, acharam o teu cartão. Eu disse, obrigado, senhora. Eu tenho um anjinho bom. Eu sou danada, mas eu tenho um bom anjo. Às quartas-feiras, a Federação, no almoço lá, está convidando candidatos ao governo do Estado. Sim, essa quarta-feira aconteceu. Levaram todos os candidatos ao governo do Estado. Uma única vez ou cada quarta vai um? Não. Essa vez, quarta-feira agora, eles levaram todos os candidatos ao governo do Estado. Todos os candidatos. Foi todos de uma vez só? Foram todos de uma vez só, mas tinha um regulamento. Eram feitas... Quem mediou foi a presidente Simone Leite e eles registraram, inclusive, o regulamento para não ter problema. Então, assim, tinha perguntas dela, perguntas do público, perguntas... dos diretores, né? E eles respondiam. Não tinha cruzamento entre eles, tá? Isso eles estão tentando fazer numa outra oportunidade. Uma coisa mais de propostas do que propriamente debate, né? Era uma coisa de proposta, era uma apresentação das propostas dos candidatos ao governo. Porque eu acho que é isso que as pessoas querem ouvir. As pessoas querem ouvir propostas. Eles não querem ouvir os candidatos se xingando. Você é isso, você é aquilo. Não, as pessoas querem ouvir. Baixaria. Aliás, falando em Federação, quero mandar um abraço aqui à doutora Luciane Hack, que participou do nosso programa e que a partir de hoje passou a fazer parte da equipe jurídica da Federação. Legal, não sabia. Faz parte da equipe de advogados da Federação. Parabéns. Gente, fake news. Não acharam o meu brinco. Que isso? Não sei, mas é fake news. Não era o brinco dela, era uma tampinha de lado de cerveja. Ou pegaram como souvenir isso, sabendo que era da dona Magda, não quiseram devolver. Eu também quero declarar que se eu acho esse mimo, eu não devolvo. E sei que é da dona Magda, eu também não devolvo. Cadê o Chicão aí? Agora, não provoca, porque ele vai dizer que vocês não dão tempo de ele falar. Agora o horário é teu. Não. Tu não tá com calor? Não tô com frio. É? Tá com frio? Não quero dar nada. Tá doente também. Notícia que eu quero dar que toda a cidade está falando sobre futebol. Guerreiro. O caso do Guerreiro é verdade. O Guerreiro é o seguinte, se ele tinha um problema de doping, todo mundo sabe, foi para a FIFA deu a pena. Houve uma liminar para jogar a Copa do Mundo. Essa liminar, ele teria direito a jogar a Copa do Mundo, mas depois ele teria que responder a pena. Aí o Internacional se apressou, trouxe o Guerreiro. O que acontece? O Internacional tem que manter uma liminar. Para manter a liminar, ele vai entrar na Justiça Comum. A FIFA odeia a Justiça Comum. E aí ela dobra a pena do Guerreiro. Então o Internacional tem que ficar na dele e esperar o que vai acontecer. E o que pode acontecer é o Guerreiro ficar 8 meses sem jogar. Então, fico até com pena dos torcedores que foram no aeroporto. Eu não vejo isso como mico. O Internacional fez com a maior das boas intenções. Não adianta consultar a FIFA. A FIFA vai dizer, pragmaticamente, temos que esperar
o julgamento. Então, eu acho que o Guerreiro não joga esse ano para o Internacional. Era a última instância, né? Essa era a última instância, era a instância, eu acho que não, era não a tem instância outra. recursal. Não vai jogar agora, tem tem mais que ver. recurso. Agora, eu acho que o Internacional, se entrar na Justiça Comum, vai arrumar sarna para as coçadas. Não pode ser rebaixado. Não. Acho que eles não vão fazer isso. Não. A FIFA não permite. O Inter até colocou uma cláusula no contrato do Guerreiro, coisa e tal. Não paga. O Inter não vai pagar nada. Parece que tem uma alternativa que seria um pedido de revisão, uma figura que existe inclusive na Justiça, né? É um pedido de revisão da pena em que é possível muitas vezes até reduzir um pouco, mas reduzir a pena. Esse pedido de revisão. O Departamento Jurídico Internacional está avaliando, a FIFA, mas acho muito pouco provável. Ela é intransigente em 2 assuntos, só 2 assuntos: racismo e doping. Maradona era, na década de 80, o maior jogador do planeta, comparado a Pelé. Ele pegou pena. Canidia pegou pena. Não adianta, o doping ele é letal para a FIFA. E o Guerreiro, a FIFA acha que cocaína, no caso, é doping. Eles alegam que a cocaína vem através de um chá da cultura peruana, papati, papapá. Mas isso é uma conversa que, no fim, o coitado do Guerreiro pode encerrar a carreira dele. Chicão, só quero lembrar que a Chapecoense também hoje pegou 2 anos. Só quero lembrar que a suspensão da pena do Guerreiro foi uma homenagem ao Peru, dito explicitamente que era uma homenagem ao Peru. Então ele jogaria a Copa do Mundo em relação ao povo peruano, que há muitos anos não participava da Copa do Mundo, e houve um clamor popular. Então logo encerrou, voltou essa punição. Voltou esse problema todo. Marne Barcelos, tão quietinho. Não, eu estou pensando aqui na tristeza desse regime bolivariano lá do senhor Maduro. Essas crianças que estão vivendo lá em eu nunca consigo dizer Pacaraima, que é a pronúncia correta, estão vivendo, sabe do quê? Do lixo. Ai, que horror. Do lixo. Elas estão catando comida no lixo. Quando eu passei essa informação hoje pela manhã na Rádio Pampa, confesso a vocês que me deu uma dor no peito. Eu sou muito emotivo, como todo virginiano, profundamente emotivo. E é que me deu uma tristeza de saber que essas pessoas tiveram que sair do seu país. As pessoas sem emprego, sem trabalho, chegando na fronteira brasileira, numa cidade paupérrima e num estado paupérrimo, como é o estado lá de Roraima. E eu estou com um depoimento aqui de uma da senhora, de uma avó, né, que chorando disse: não temos dinheiro e não temos trabalho. Algumas pessoas ficam com pena e nos dão um pouco de comida, nos dão um pedaço de pão, nos dão uma sopa ou alguma coisa parecida com isso para que as crianças possam se alimentar. Até quando essa situação vai continuar na Venezuela, né? Até quando esse problema de fome, desses milhares de pessoas que estão aí, não é só aqui no Brasil, é na Colômbia, no Equador e em outros países. Então é lamentável que esse regime bolivariano, essa patifaria que tomou conta da Venezuela, continue provocando o êxodo de milhões e milhões de venezuelanos. Marni, hoje... Só um pouquinho, eu preciso fazer a referência. Chegou às mãos da nossa coordenadora. Chegou às mãos da nossa coordenadora o brinco. Em lugar incerto e não sabia de onde estaria, dona Magda. Dona Magda? Estava no bolso do pessoal do Motel Três Corações. Parou com Três Corações. Olha aí. O Marni, a notícia que você dá, ela vai exatamente de encontro ao que chegou hoje ao Brasil, fotos e informações terríveis. As pessoas, lá a energia elétrica é 2 horas por dia só. Eu sei. Está tudo podre, comendo comida podre. A carne apodreceu. As pessoas estão comprando carne podre com desconto. E botam vinagre de proteínas. melhorar a carne. Eles põem vinagre na carne podre. Ai, que horror. Para ter alguma proteína para consumir. Uma guerra. Parece que 3 ou 4 pessoas já foram internadas em estado grave. Carne podre. Carne podre. Os frigoríficos lá não conseguem se manter funcionando, não tem energia elétrica, 2 horas por dia só. Mas quem vai tirar esse cara do poder? Aquele calor do Caribe. Pode ter certeza que o comando militar e essas milícias lá estão bem, estão morando bem, tudo tem gordinho, comida, tem dinheiro, tem conta numerada no exterior. Os que estão por cima estão bem. Os que estão por cima também. Aqui com um amigo meu, Vitorino, que é um empresário respeitado por nós, nem vou citar o nome dele, ele é muito adepto de um candidato à presidência da República, eu também não posso citar, que eu sou favorável. Tiraram a página dele do Facebook hoje. E a página dele era uma página para esse tal candidato. E isso é extremamente perigoso. É perigoso porque esse candidato tem pouco tempo na televisão e usa as mídias sociais como grande alavanca da sua candidatura. Se acontecer isso, é o modelo chinês. Na China é assim. Eles cortam o Facebook, o WhatsApp, terminou.
Senhoras e senhores, seja feita a vossa vontade. Eu estou com os 2 brincos, ó. 1, 2. Tá bom? Eu devo ter deixado alguém nervoso para um brinco só. Vários nervosos. Aqui no WhatsApp, o cara provoca um acidente na Bento Gonçalves, que morre uma moça, foge do local em direção a Viamão, bate em mais 4 carros e é encontrado com cocaína dentro do carro, indiciado por homicídio culposo sem intenção de matar. O que mais deveria fazer para ser homicídio doloso? Abraço, Carlos de Tramandaí. Mas eu acho que o promotor vai puxar aquele fio. O fio que separa o dolo, a culpa formal do dolo eventual é muito tênue. Os próprios cursos de direito têm extrema dificuldade de esclarecer isso na cabeça do aluno. E é um homem, é um senhor de 65 anos. Então eu acho que a princípio a interpretação que foi dada foi essa. Olha, teve dolo, coisa e tal, aí acidente. Tráfico de drogas, tá bom, ele tá preso preventivamente. Agora, tenho quase certeza que o promotor vai, na sentença, vai pedir uma sentença de propósito. Não tem como não ser, né? O dolo eventual, ou seja, assumiu o risco... Não, e assumiu... Não, ele fugiu do lugar. Sabe? Que não, se não tivesse encontrado droga no carro dele, ele fez isso e fugiu. Está muito nebulosa. Não deram o nome do sujeito. É alguém conhecido, 65 anos. Não disseram quem é, como é, o nome, Tem, digamos assim, uma sombra nesse negócio. Já sabemos como é que é. Olha aqui, ó. A Advocacia Geral da União enviou um parecer que é contra travestis cumprirem pena em presídios femininos. 2 pareceres sobre normas que regulamentam as prisões brasileiras. Em um deles, posicionou-se contra travestis cumprirem pena em estabelecimentos femininos. No outro, defendeu a limitação das visitas íntimas em presídios federais. Sabe alguma coisa sobre isso? Sei, dona Magda, e quero lhe dizer que me aprofundei na matéria e não queria estar no lugar do ministro Luiz Roberto Barroso, que está para conceder ou não uma liminar sobre a matéria, pela complexidade que ela é. A gente lê num primeiro ponto, assim, a gente tem uma reação imediata, mas depois vai se aprofundando. Na verdade, o que pede o Conselho Nacional de Política Criminal Penitenciária e a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais. Sim. São exatamente teses opostas. Como é que é hoje? Hoje, num presídio masculino, eles ficam num presídio masculino, mas numa área reservada. O que se sabe conhecendo os presídios brasileiros? Que essa área reservada funciona em 3, 4 presídios, nos outros é todo mundo ali e eles recebem a repressão, apanham e essas questões assim, né? Então, o que pede essa exatamente? O que pede essa associação? Que eles tenham o direito de ir para um presídio feminino. Ou seja, que eles sejam de gênero, que eles fiquem nos presídios femininos. Aí começam as teses. Evidentemente que são transexuais, mas também são sexualmente ativos, né? Nós sabemos como é que se fecunda a vida, né? É através de uma relação sexual que só é possível entre um homem e uma mulher. Então estaríamos reunindo dentro de um presídio feminino um homem e uma mulher, ainda que sejam transexuais. Essa é a questão que mantém a discussão. Veio o pedido e o ministro Luiz Barroso, ele tomou uma decisão, como pedido liminar, ele fez um pedido que se esclareça qual seria a repercussão no país se todos os travestis que assim desejassem migrar para presídios femininos, se eles assim o desejassem, se os presídios femininos têm condições de receber essa população. Essa informação que não chegou está na mesa dele para decidir. Que inicialmente ficaria também separado das mulheres. Não, isso não. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Mas teria que ser. Deixa eu ver se eu entendi. O ministro quer saber a opinião dos travestis para decidir? Não, Gustavo. Não. Ele quer saber o número de vagas, qual é a repercussão logística. No sentido de como é que vai seria a repercussão logística? Ele mandou consultar, digamos assim, que sejam 5 mil transexuais. Existem 3 mil vagas nos presídios femininos para receberem 5 mil transexuais. Ele quer, antes de tomar uma decisão, saber se ela tem viabilidade
é operacional. Um ser que pensa. É isso que eu entendi. Um ser que pensa antes de tomar decisão, ele tem que tomar essa decisão. Mas a matéria de mérito, que eu digo, como é difícil a gente se posicionar. O que é essa associação LGTBST? É de gays, lésbicas. Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais. Tá, o processo tramita desde julho. Eles querem isso. Eles querem começar tudo de novo, vamos lá. Não, eles querem que os travestis vão para o presídio feminino. Esse é o pedido, o objetivo. O pedido objetivo é esse. Eu sou contra. Ah, tá, para dizer que tu é contra? Tá bom, então, Gustavo Vitorino. Porque essa associação foi a mesma que pediu para que se retirasse crucifixos de todas as salas do Poder Judiciário brasileiro. Que tem uma coisa a ver com a outra, Gustavo? Ué, eu não tenho direito de retaliar? Tem. Eles retaliaram a minha religião, eu tenho direito de bem, retaliar então. eles. Não, mas Eles fizeram existe a uma opção retaliação sexual, que é do Gustavo Vitorino. Eles fizeram a opção sexual, não fizeram? Assumam. Agora o Vitorino tem razão. Qual é o mal que um crucifixo vai fazer numa parede? Tá, mas não vamos misturar o crucifixo com... Mas é o que eu tô indo. Não, eu tô retaliando. Tu estás reclamando da associação, ponto. Nós estamos falando de uma outra situação, respeitamos a tua opinião, mas eu quero dizer que esta notícia na íntegra, até para que você possa ler com calma, quem sabe até formar o seu juízo sobre esse assunto, que já sabe que o do Vitorino é completamente contra, você pode baixar o aplicativo do OSU na plataforma que você preferir, ou onde você costuma estar durante o dia ou a noite, enfim. Não custa absolutamente nada. É informação que chega até você sem custo algum. www.sul.com.br, baixa o aplicativo e está tudo resolvido. Eu acho bem complicado também. Eu acho, tem que pensar muito. Tanto é que eu perguntei, elas vão ficar separadas lá? Porque são diferentes. Não, por isso que eu disse, quando a gente vai para análise do tema concreto, como é difícil se porque aí pode ao mesmo ser tempo, também um homem também. Veja que a premissa é eles estarem em meio aos homens lá sendo vilipendiados, sendo agredidos fisicamente. Isso tem que arranjar uma solução para isso, porque isso também não é. Isso também não é. Acho que é isso. Acho que a solução tem que ser lá. Eu acho que essa é a solução. Presídio masculino e separado. Exatamente. Eu também acho. Porque no presídio feminino, no primeiro momento, assim, são homens, né? São homens. Existe uma correlação de forças desigual, força física. Tudo, não dá, não. Não dá, não. E além do mais, mandar tirar o crucifixo. Alice. Venha com seu sorriso meigo, pra ver se acalma o bico aí do teu... É que a Fundação Iberê Camargo tem duas novas exposições. Uma delas é Iberê Camargo, Formas em Movimento, que reúne cerca de 80 obras do artistas que vêm lá desde os desenhos dele da infância até as obras mais expressionistas dos anos 80 e 90. Essa fica em cartaz até o dia 7 de outubro. E a outra é uma mostra coletiva Caixa Preta, que ela contempla o trabalho de 40 profissionais, dentre eles fotógrafos, cineastas, poetas, arquitetos, entre outros. E essa fica até o dia 14 de outubro. Todas elas, elas são gratuitas, então para quem quiser visitar, pode ir lá sábados e domingos, das 2 da tarde até às 7 da noite. E aí quem quiser aproveitar também, se o tempo estiver bom, pode ali assistir o pôr do sol lindo ali do lado. Mas cuidado com o horário, não vá sozinho, não leve o celular. É assim, né, Alice? Mas pode ir também ali no Parque Pontal, que tá bem seguro ali, eles estão emprestando cadeiras, ficou bem legal, não sei se vocês foram. Ou seja, não é para levar a cadeirinha, lá tem um padrão para ficar tudo bonito. Isso, eles emprestam. Aliás, contrair, posso descontrair? Aliás, aquela coisa... Já contraí matrimônio, eu já ia achar que eu tinha ficado de fora de alguma festa. Deixa eu só aproveitar o gancho aqui da notícia que a Alice deu, que é uma queixa que o pessoal do IPTC está desesperado. Aquelas plataformas ali do Novo, aquilo ali é para 20 pessoas. Eu vou dizer uma coisa, aquilo não tem que subir ninguém, eu conheço aquilo. Sobe 50, 55. Não pode, vai cair. Aí o pessoal do IPTC vai lá, gente, por favor, o pessoal da Guarda Municipal vai lá, gente, por favor, tá aqui, ó, a placa bem grande, lotação máxima 20 pessoas, tem 50. Eles fazem que nada está acontecendo. É a crônica da morte anunciada. Aquilo ali vai dar problema, vai machucar a prefeitura, vai morrer gente. Vão processar a prefeitura, vão processar o Rio Guaíba, vão processar a Sereia, o Príncipe Submarino, o Diabo Carregue. O povo vai encher o saco. Submarino, tá bom. Ó, o Príncipe Submarino. Pro outro lado, né? Ali no Parque Pontal não tem essa subidinha. Não tem esse negócio. Não, ali... tem que botar no banhado.
Vamos respeito parar com isso. Ai, vou deixar ele um pouquinho mais feliz. Tu não tá nada bem, amigo. O que aconteceu? Eu tô indignado. Por quê? Mas alguém te fez mal, alguma coisa. 4 e 13 faz um mal. Como é que é? 4 e 13 faz um mal. 4, 12 e 8, né? Tu tá com muita dívida em dólar. Comprou um equipamento. Tá bom, me lembrei agora. Tá, o mau humor dele chama dólar. Boa noite a todos. Sou a Patrícia do Centro de Porto Alegre. Recado ao Vitorino. Esses dias passei em frente ao Jornal do Comércio e vi o Vitorino. Muito charmoso. Sério, ele é bem melhor ao vivo. Gosto de Tu tava procurando emprego vocês. lá? Por favor, como é o nome da Patrícia. moça? Dona Patrícia, espalha isso, me ajuda. A ajuda do... Põe nas redes. A ajuda do Ruschel não é das melhores, mas a senhora está cooperando bastante. Dá uma força. Olha aqui, ó. É um ingrato. Rose, presta atenção. É um ingrato, meu sócio. É um ingrato. Presta atenção, Rose. Olha só. O produto é bom, ele não é chato e feio, como tu disse todos os dias. Viu, Rose? Presta atenção, ouve as pessoas, Rose. Aqui também tem da trupe dos Barbakov. E primeiro começa a dizer que tu é muito mais bonita ao vivo também, por isso que eu linkei, ele estava na Expo Agas. A gente olhou. Obrigada. E depois ele também disse que foi excelente colocação, quem é menos conhecido deveria aparecer mais. Alexandre de Canoas. Muito bem. Ainda no osul.com.br tem uma notícia que interessa a todos nós, que é a apresentação que o prefeito Marquesan fez do sistema de cercamento eletrônico de toda a cidade. Ele está no Osul com esse título. A Prefeitura de Porto Alegre apresentou o sistema de cercamento eletrônico da cidade. A partir desta quinta-feira, todos os pardais de Porto Alegre, além de cumprirem seu papel na fiscalização de trânsito, estão captando as placas e mandando informações sobre veículos roubados ou furtados para a Secretaria da Segurança Pública, Brigada Militar e Polícia Civil. E aí ele fala sobre a Procempa também, que concluiu o sistema de cercamento eletrônico das vias internas da capital. O anúncio foi feito no centro justamente integrado. Eu conversei esses dias com o doutor Fábio Juliano, que é o diretor de operações da EPTC. A gente não faz ideia de quantos carros roubados a EPTC já localizou. E eles têm um contato direto com a polícia hoje. Então, assim, passou um carro roubado num sinal, aí o equipamento fotografa a placa, né? E automaticamente acessa o Detran, vem lá, carro roubado. Na hora, eles passam o rádio para a polícia. Né? Vocês não fazem ideia o que o PTC já pegou de carro roubado em Porto Alegre. E que é também muito que acontece nas baladas noturnas, que todo mundo é contra. Todo mundo briga, todo mundo é contra. Nessas baladas noturnas também eles já encontraram bandido dirigindo carro, já encontraram drogas, já encontraram carros roubados, armas. Então, assim, ó, não pode achar ruim a balada. É segurança. É segurança. É segurança para você que está na rua também. Não só de pegar uma pessoa alcoolizada na direção, mas um bandido, um cara que pode lhe sequestrar, enfim. Não, vamos deixar bem claro, quero fazer uma ressalva. Eu sou favorável a tudo que você disse, com uma exceção. A nossa lei é vagabunda. Tá bom, é outra coisa. Já que os travestis pleiteiam irem para presídios femininos, nada mais justo que as lésbicas irem para presídios masculinos, diz o Gilberto. O Gilberto pensou muito bem. Está lançada a discussão. Boa noite, bancada querida, concordando com a Carla e complementando o que comentou há pouco, temos um bom exemplo que começou aqui no bairro Moinhos de Vento do pessoal do Mercadinho Brasco. Idealizados por jovens universitários que são super empreendedores, super descolados, ligados com a atualidade, posições ecológicas, com ótimas sacadas que têm agradado gregos e troianos. Deram uma ótima roupagem nova ao mercadinho de bairro, agradando a todas as idades e já abriram até filial. Ainda jovens, mentes que se salvam em nosso país. Como tenho dito, super, mega beijos e abraços para dar a volta em toda a belíssima bancada que cresceu maravilhosamente, Adriana Brandão. Tenho uma mente brilhante aqui com 5 anos que eu vou contar para vocês o que ele fez. 5 anos? 5 anos. Senhores, a mãe está em casa e chega o filho da escolinha e ele diz, mãe, tem um bilhete para ti. Ele escreveu um bilhete de próprio punho para a mãe, dizendo assim, mãe, amanhã pode... A professora mandou dizer... Que, não, como é que é o bilhete? Vamos lá. A mãe dizer, não haverá aula no dia seguinte, pois poderá ser feriado. Assinado Tia Paulinha
E logo abaixo, é verdade esse bilhete. A mãe recebeu. A mãe, 5 anos, pessoal. Fofo demais. É verdade esse bilhete. Ai, A mãe recebeu aquilo, tentou não rir, pegou o telefone, ligou para a professora deu uma gaitada do lado de lá, pediu autorização para fotografar o bilhete, porque o bilhetinho é a coisa mais querida, tá nas redes aí. E botou, e viralizou, pessoal, pelo mundo. Tá circulando o bilhetezinho da criança. Pode ser feriado e é verdade esse bilhete. 5 anos. Pode ser feriado, mas elas fazem horrores. 5 anos. Já escrevendo. O nosso Gabriel Luca, a escola infantil em Bocaina, São Paulo é Bocaina, Mara? Mas aí é que vem, Bocaina, né? São Paulo. Nessa hora, engraçadinho, mas é nessa hora que a gente tem que dar o corte para mostrar que mentir não é legal, né? E que não dá para passar conversa e que a autoridade a gente não corrompe, né? É nessas horas. Eu quero... Escrevendo com 5 anos. É uma maravilha. E se tu vê o bilhete, tá na... Gustavo, entra na rede e vê, tá fotografado o bilhete. Impressiona. Para 5 anos, impressiona o português, impressiona o texto e a criatividade, né? Sem dúvida. Olha aqui, tomara que ele use pro bem, Roberto. Gustavo Vitorino. Não, e fez assinatura digital, né? Pode ser que é verdade. Não, assinado tia Paulinha. Assinado tia Paulinha. E embaixo botou a certificação digital. E é verdade. É verdade esse bilhete. O Gustavo Vitorino, a Adriana mandou um e-mail. Vem xingão aí. Não é xingão, ela faz uma consideração. Lamentável, um advogado vivendo em pleno 2018 com o poder de alcance que tem dizer que é opção sexual. Não é. Diz pra ele que ninguém opta por sofrer preconceito, por sofrer segregação, ninguém. Aí ela disse, ele que se retrate, aprenda, não sei o que, não é? Quem é ele para dizer isso e tal? Quem é essa moça, o meu nome? Adriana Catarina Magalhães. Dona Adriana, vamos deixar bem claro uma coisa, dona Adriana, eu não tô aqui para consertar o mundo. Não vou consertar o mundo, não tenho intenção de consertar o mundo. Respeito a sua opinião, gostaria que a senhora respeitasse a minha. Eu acho que travestis deve ficar num presídio masculino e devidamente segregado se houver ameaça de violência. Ponto. Eu tenho o direito de fazer a minha crítica para fundamentar essa minha opinião, assim como a senhora tem o direito de ter a sua opinião, que acabou de ser lida aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Continuando com o objeto, chegando agora, para amenizar esses nossos dias tão difíceis, quero dizer que estás hoje, sabe, bonita, roupa, pele, maquiagem, enfim. Por favor, segura o Vitorino, sempre mal-humorado, de mal com a vida, toda noite é a mesma coisa. Aí botou um monte de carinha de diabinho vermelhinho, assim. Isso é uma coisa mais legal que eu conheço, de verdade. Que tu conhece, né? Todo dia eu acordo de manhã. Mas tu diz que tá azedo, é com o dólar. O problema dele não é dólar, é dólar. Não é dólar. O Gustavo Vitorino tem um grande apresentador de televisão nacional, há muitos anos no ar, que um dia recebe dessa produção durante o programa. A dona fulana não sei o quê. A dona fulana aqui, a dona Magda Beatriz mandou dizer isso e aquilo. A profissão dela, ela é dólar. Não, a mulher vende dólar. Ela vendia dólar? Dólar. Doleira. Sim. Grande apresentador. Acontece. Eu posso dizer, viu? Acontece. Da Globo? Sim. Gordinho? Sim. Que delícia. Pimba. Bingo. Gostaria de fazer um convite para toda a comunidade judaica, as mulheres do Rio Grande do Sul, dia 4 de setembro próximo, na Casa NTX, vai haver o Mega Halá Bake, que é um encontro preparatório para o nosso Ano Novo Judaico. Então vai ser um evento super especial, onde se encontram, às vezes, 4 gerações juntas, né, para fazer o pão judaico, e é um momento muito especial. Se alguém tiver interesse, tem ali nas redes sociais maiores informações. O Roger Duarte, ele faz uma observação em defesa aí o Estado é laico e religião alguma deveria se impor no ambiente estatal. Se pode ter crucifixo, então eu vou exigir que o machado de Xangô seja colocado dentro do Poder Judiciário. O Estado é laico. Só pode exigir, se aceito é outra coisa. Pois é. Mas ele não concorda. Se tem que ter de algum, tem que ter de todos. Dona Magda, eu quero trazer aqui, aqui a Justiça lança um projeto em relação ao feminicídio. É a semana do feminicídio no país inteiro, todos os fóruns estão fazendo. É o projeto Borboleta Lilás. Né? É um projeto extremamente interessante que visa dar celeridade aos processos, mas também visa dar carinho às mulheres que sofreram
e sofrem por causa do feminicídio. Nós temos estatísticas assim estarrecedoras, né? São 990 processos, estamos falando de Rio Grande do Sul agora, 990 processos de feminicídio em tramitação só em 2018 e mais de 63 mil medidas protetivas. É um descalabro isso. Então o Judiciário está montando, inclusive esta semana, um atendimento psicológico a quem quiser ir conversar. Os projetos passarão a ter uma fitinha lilás. Aí eu não sei dizer se será somente nessa semana ou será a partir de agora. Isso poderá ser. Quando é que é? Permanente, né? A semana está ocorrendo. A semana está ocorrendo. A semana ocorreu. Então os processos terão uma fitinha lilás ali. Como eles dizem, não é o protecionismo em relação ao processo, mas é fazer com que esse processo tenha a devida celeridade pela gravidade da sua consequência. E, Ruschel, eu não sei se chegou a ver, que foi uma novidade, assim, nos últimos tempos, que agora quem desrespeitar as medidas protetivas pode ser preso. Sim, nós acho que repercutimos isso aqui, Sim. Inclusive a evolução da lei de que não precisa mais esperar que o juiz decrete, né? O delegado passou a ter poder. Voltando a falar sobre o assunto do crucifixo, enfim, que já causou um estresse aqui na bancada, eu quero dizer aos senhores que o Alessandro Toledo, nosso telespectador diário e muito participativo no nosso programa, diz o seguinte: nosso país é católico, não tem essa que não tem religião, nosso país é católico. É por esta razão que temos crucifixos nos departamentos públicos ou em qualquer lugar. Alessandro Toledo. Fica aí. Em nome de presidente do a Peru. resposta de alguém que sabe. Segundo os dados do próprio Vaticano, o maior país católico do mundo é o Brasil. Eu só não concordo com o raciocínio, concordo com o que ele diz, né? Sim. Que nós somos um país católico e cada um tem a sua escolha. Eu só estou dizendo que nós não somos um país só católico. Não é só católico. Pois então, a tese não, mas é que o anterior disse que não tinha nenhuma religião. Então não é isso. Eu estou dizendo o seguinte, é que se cada um dos que nós temos aqui no país se resolvesse representar nas salas, é isso que se diz. Aí teríamos uma série de crucifixos e exemplos de alguma coisa. Olha, uma manifestação da minha parte tardia, que me desculpe o seu Eugênio Carlos, que escreve gritando. Escreve Como é que se escreve gritando, dona Mari? Se escreve tudo em letra maiúscula. Em maiúscula, pois não. Aí ele disse, pois é, tu fez chicantofone agora, né? Foi completamente chicantofone. Sem problemas. O time está redondinho sem o Guerreiro. E no mais, o Grêmio continua sem título mundial. Sem problemas. Teremos Guerreiro 2019 e na Libertadores. KKKKK. Tá, seu Eugênio? Só não grita, seu Eugênio. Meu ouvido fica ruim aqui. Torcida do Inter até o início do ano que vem esqueceu o Guerreiro. Eu é que não consigo esquecer o porco. Não começa, Gustavo. Voltou tá muito o engraçadinho hoje. Voltou o assunto. Daqui a pouco vai voltar o assunto do Jack de novo. É só, falou no porco, vão voltar com o assunto do Jack de novo. A natureza foi tão bondosa. Pois é. Marne Barcelos, essa é pra ti. O Gerson Luiz Cardoso diz o seguinte aqui, ó. O senhor, gente, o nome dele é Marne. E aparece aí embaixo. M-A-R-N de Nara E. Marne. Muito bem. O Marne disse que não é Marne que está aqui, né? Disse que não tem mais canto gregoriano, que nos toca o coração e traz paz para a alma. Pois aqui vai um convite para o grupo de canto que faço parte. Se puder dizer para ele convidá-lo, claro, o convite segue a todos. Vejo sempre o programa e diz para o Chicão que o Inter vai ser campeão. Beijos às donzelas, abraços. E aí ele faz um convite aqui, ó. Capela Musical São Gregório Magno. Missa com canto gregoriano. Com Roger Pires, organista, e André Delair, regente. Dia 26 de agosto, às 18 horas, na paróquia Nossa Senhora da Piedade, que fica na Rua Cabral, número 546. E leve uma doação de alimento não perecível para as obras de caridade para quem eles trabalham. Marne. Ok, então eu vou falar um pouco. Agradece com os meninos. Muito obrigado realmente pelo convite. Os cantos gregorianos são maravilhosos. Pois é, eu também acho. Aquele grupo de vozes, aquele som grave. Mas eu quero falar um pouquinho a respeito de um dos maiores autores, que é um dos meus filósofos favoritos, Baruch Spinoza, um holandês,
de origem judaica portuguesa, que vai para lá e briga, inclusive, com a comunidade judaica da sua época, expulso, né? Foi expulso de ele discordar de determinadas normas do judaísmo daquela época, mas isso é outro assunto. E ele, na sua genialidade, escreveu o maior livro, um dos maiores que eu li na minha vida, que chama-se Ética de Spinoza. Esse livro é famosíssimo, todo mundo deveria ler, principalmente os políticos. Ele tem uma frase que diz o seguinte: um homem livre pensa menos do que tudo na morte, e sua sabedoria é uma meditação não sobre a morte, mas sobre a própria vida. As pessoas ficam pensando na morte, mas não tem que pensar na morte, tem que pensar na vida nesse momento. A morte é uma incógnita, ninguém sabe, ninguém voltou para contar alguma coisa a respeito da morte. Então, essa é uma frase que eu extraí deste livro, que você, se você puder, leia, porque é um livro não fácil de entender, mas depois que você entrar nesse livro, você vai ver a vida de outra forma. Marninho, eu quero te dizer o seguinte, a gente, como diz o meu amigo Dudu Alvarez, e me disse isso hoje, a gente sabe o dia que a gente nasceu, mas não sabe o dia que a gente vai morrer. Tem que pensar na vida. Tem que pensar na vida. Ok. Carla. Parabéns, Roberta. Muita gente acha bonitinho essas coisas de criança. Pode até ser, mas é necessário fazê-las entender que não é certo mentir. É de criança que se aprende ética, diz a Rita Cristina. Mas não foi o Roberto. Foi a Roberta que falou assim, foi. Olá, Carla querida, adoro todos vocês, a bancada está ideal. Carla, por favor, pergunta para a querida Magda o nome do batom que ela está usando. Minha mãe amou este batom, obrigada. Daniela de Pelotas. Daniela, eu vou ter que te dizer amanhã. Sabe por quê? Porque, na verdade, os dois são como se diz aquela coisa de... Uma mistura? É uma mistura. Eu coloquei uma cor e depois coloquei uma outra em cima. Amanhã eu te mostro, olha a cara tá? do Gustavo. Tu já me beijaste pra saber como é que Que isso? já tentou, confessa. Isso é grave. Inclusive meio... Por isso que ele tá mal-humorado, gente. Tu tá querendo saber como é que é? Vazou o mau humor do Vitorino. Vazou o mau humor do Vitorino agora. Agora a gente já sabe o que aconteceu. Aqui, ó, o Nilton Zambuja mandou um recado. Diz que a doutora Couto está muito bonita com o cabelo preso. Ficou muito bem. Ainda mais charmosa e bonita. Parabéns. O Nilton Zambuja manda um abraço para a senhora, doutora. É jovial. Exatamente. Boa noite, adoro ver este programa. Parabéns por nos presentear com um papo descontraído, acompanhado de notícias pertinentes. Abraço a todos da mesa. É a Ingrid Garcia de Pelotas, Rio Grande do Sul. Desculpa, o Vitorino vai fazer um curso no chiqueiro. Curso eu não sei, mas acho que ele vai fazer terapia no chiqueiro, porque ele diz que não consegue entender por que deixaram isso pro porco. Não esqueça o porco. Por que a natureza fez isso? Não sei. Quanto isso, a Alice certamente tem uma boa informação para nos dar. Sim, é que Porto Alegre vai receber o Circo de Estrelas da Rússia, com o espetáculo Fantasia neste sábado. Eles prometem 2 horas de diversão e esse espetáculo ele é formado por um elenco de mais de 30 artistas que são premiados em grandes festivais de circo do mundo todo. E a Rússia ela é especialista, né, em formar pessoas para o circo. É verdade, Eles são tradicionais lá. A escola de circo da Rússia, ela já tem mais de 300 anos. E as pessoas, elas estudam muito para trabalhar no circo. Elas estudam mais de 8 anos. E é uma vida cruel, a vida do circo. Não é precisa ter muito talento, precisa gostar muito realmente do que faz. E essas principais companhias de circo do mundo que a gente vê por aí, mais da metade, ela é formada por artistas do circo russo. Então, fica o convite aí, vai ser no Auditório Araújo Viana, às 21 horas, sábado. Deve ser agora? Agora. Ai, não posso. Eu tenho 4 compromissos no sábado, não sei como é que eu vou fazer. O seu Larry mandou... O seu Larry mandou... Gustavo, não acredito que você tentou beijar a Magda. O seu Larry, não só tentei, como ela estava vindo. Aí tocou a campainha, eu acordei. Aí deu... Aí eu caí... Como tava dando jogo, tava dando jogo. Tava tão legal. Quem é que tocou a campainha? Alguém tocou a campainha lá em casa cedo, me acordou. Dona Magda, esta notícia que... Pois não, dona Carla. Nossa telespectadora está muito chateada. Nunca leio minhas mensagens, não sei qual o critério. Enfim, é agora, dona Cida. Boa noite, gente. Também acho um absurdo misturar os trans com as mulheres.
não esqueçam que, apesar de tudo, eles têm um órgão masculino. Um abraço, Cida. É o que tem aqui, em outras colocações. Me volta a palavra, dona? Por que eu acedi, porque normalmente eu acedo e não volta. Não, mas, por favor, a palavra é sua. Eu fico muito grato, dona Magda. A senhora é muito generosa comigo. Tá bonito o cabelo desse senhor. Ele é homem bonito. Todo mundo me pergunta. Tenho gasto no meu cabelo que não tenho. Ele tem uma franja que, olha, poucos têm. Tenho investido muito nessa franja, dona Magda. E eu não consigo esquecer o porco. Eu sobrevivi às acusações de peruca, mas de implante é muito forte. Tá, então vamos à notícia, por favor. Vamos à notícia, então. Dona Magda, o ex-deputado Cunha, que está preso, e tem outros processos que se seguem. E os seus advogados pediram duas audiências de 9 horas para poderem ficar com o seu cliente. Porque essa notícia eu quis trazer muito mais para que as pessoas se familiarizem como acontece isso. Na verdade, o parlatório onde ele está preso, o advogado fica separado por grades e não tem o acesso ao seu cliente, não pode ter uma maior intimidade, especialmente num processo complexo e desse tamanho, como é o caso dele. Então, eles usam um precedente, o STJ deu um precedente que, em determinados casos, possa o advogado ser deslocado para lá e ter uma sala fechada e ficar, então, com o seu cliente. Então, há esse pedido, ainda não foi definido, mas para ver 2 sessões de 9 horas entre Cunha e os seus advogados para fazer no dia 12 e no dia 13, porque dia 14 é a audiência onde ele vai depor e o que se viu, as penas têm sido muito severas contra eles. Ele fez um pedido só. Sim, ele está aguardando. Para o Sérgio Moro, né? Que é o juiz da ação. Muito bem. Senhor Marni Barcelos, por gentileza, a dona Adriana aqui também fala sobre o seguinte. Com carinho ao queridíssimo Marni, acertou para alentar um pouco o seu coraçãozinho tão chateado hoje. Canto do Exílio, de Gonçalves Dias, tu conhece? Olha, eu conheço esse livro, mas há muitos, 50 anos atrás. Minha terra não tem só palmeiras onde canta o sabiá, caturritas e outras tantas, caturritas. Mas nosso céu tem mais estrelas, nossa bancada tem mais flores, nosso programa tem mais vida, sendo nossa vida e nossos amores. Em cismar, assistindo à noite, mais prazer eu encontro cá. Minha terra tem uma atualidade espampa, coisa muito boa, que não tem em nenhum lugar. Super beijo e abração, que abrace a bancada inteira. Olha que bonito. Que legal. Ele morreu muito jovem. Ele morreu muito jovem. Muito elegante. Ela escreveu inspirado, plagiado do Canto do Exílio. Marni, os aniversariantes, por favor. Rapidamente vamos a eles. Ramiro Barcelos, grande político gaúcho e brasileiro, que dá nome, empresta o nome em uma das principais ruas da cidade de Porto Alegre. Agora eu vou falar de 2 grandes personalidades. Um americano, Gene Kelly. Hoje começa o signo de Virgem. Hoje, o nosso signo, o signo dos virginianos, o senhor Ruschel. Gene Kelly, o ator que dançava maravilhosamente bem, cantava não tão bem, mas dançava espetacularmente e era um maravilhoso ator. Né? Do seu Cantando na Chuva e Dançando na Chuva, é um dos clássicos do cinema com a Debbie Reynolds. Naquela época, foi um filme de maior sucesso. Eu acho que foi o último grande musical de Hollywood a fazer um grande sucesso. Nelson Rodrigues, o grande dramaturgo brasileiro, o grande jornalista brasileiro que eu tive o prazer de privar lá no Rio de Janeiro, na minha época de Jornal do Globo e Rádio Globo. Conversei com ele algumas vezes, com toda a minha petulância, um jovem, um menino de 20 anos de idade, sentado, conversando com o senhor Nelson Rodrigues, né? Eu, cara de pau, também tenho, né? Tônia Carreiro, maravilhosa atriz brasileira que faleceu este ano ainda, nascida em 1922. A Tônia Carreiro foi uma das mulheres mais lindas deste país e uma grande atriz. O seu melhor filme, na minha opinião, foi Tico Tico no Fubá. Olha! Tico Tico no Fubá, onde ela está no auge da sua beleza, ela contracena com Anselmo Duarte, né, sobre essa música famosa que chama-se Tico Tico no Fubá. Tinha porco? Não tinha porco. Mas que coisa! Tu tá obcecado por porco? Eu tô traumatizado. Eu vou te levar no sítio de um amigo meu, tem porco e porca. Outro virginiano que eu convivi no Rio de Janeiro foi prefeito do Rio de Janeiro e foi governador do Rio de Janeiro, Marcelo Alencar. Marcelo Alencar era do PDT, briga com o Brizola, e o Brizola chamava ele de trânsfuga, porque ele havia mudado de partido, né? o Marcelo Alencar. E tem muitas histórias que eu poderia contar, mas vamos deixar para outro dia. Vera Miles, atriz americana que fez alguns filmes de grande sucesso.
Bárbara Eden, outra atriz americana. João Mineiro, da dupla João Mineiro e Marciano, que faleceu no ano de 2012. A Suzana Vieira, completando hoje 76 anos de idade, a Suzana Vieira. Suzana Vieira, não preciso falar muito a respeito dela, porque ela é uma grande... Ela está fazendo 70? 76. Nossa, que coisa maluca, né? Linda, né? Que Deus me mantenha assim até os 80. Raul Cubas Grau, político paraguaio de aniversário no dia de hoje. A linda Paula Toller, eu acho linda essa mulher. Ela é muito bonita mesmo. Completando E uma grande cantora, pena que não é simpática. 56 anos de idade, ela está completando hoje. E a Glorinha Pires, eu chamo de Glorinha porque é uma graça. Eu nunca vi uma pessoa rir tanto de tudo como a Glória Pires. E é uma Sempre pessoa que linda, a gente conheceu menina Isso. e viu crescer e se transformar numa grande mulher, numa mãe maravilhosa e também uma excelente atriz. E sempre com cara de menina. Isso, e ela era filha do Antônio Carlos, que foi um grande humorista, que trabalhamos juntos, inclusive no Rio de Janeiro, em outra época, o Antônio Carlos. Depois o Antônio Carlos fazia aquelas participações já no final da sua vida no programa do Chico Anísio. Ele era muito engraçado, aquele jeito dele e tal. E ela herdou, certamente, do pai, esse carisma, mas especialmente a sua vontade de aprender, porque ela é uma pessoa altamente profissional. Ela procura a excelência no seu trabalho. O grande profissional de rádio e televisão, ator, atriz, etc., só sobrevive se procurar a excelência. Pode ser bonito, pode ser talentoso, mas se não, como o Dolabella, por exemplo, é talentoso, mas não procura excelência, então perdeu tudo. Então, este é o único jeito de sobreviver no rádio e na televisão, nas artes, sendo um buscador, né? Procurando a excelência. Olha, todo mundo está falando, acho que hoje falamos muito durante o dia, muitas pessoas, né? Ai, dia tão lindo e tal, mas todo mundo está falando que amanhã vai chover, sábado vai chover. E eu quero dizer para vocês que a Defesa Civil está alertando para o risco de temporal com rajadas de até 80, 90 quilômetros por hora, no Rio Grande do Sul, obviamente. Não é aqui em Porto Alegre. No sábado, o frio ganha mais força ainda no estado. Existe possibilidade de neve na serra, tá? E aqui tem as partes do Rio Grande do Sul. As rajadas devem atingir praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul na sexta-feira, com exceção daquelas áreas que fazem fronteira com o Uruguai. E segundo a SOMAR Meteorologia, as precipitações mais intensas devem ocorrer no oeste e no norte do nosso estado, sendo que aqui em Porto Alegre nós teremos provavelmente no sábado temperaturas ao redor dos 9, 10 graus. Não aguento mais. Com chuva, com alguma chuva. Chicão, olha... E aí, meu amor? Fala alguma coisa. Mas tá tudo bem. Não, mas é que tem aqui todo mundo diz assim, o Chicão, tu devia fazer com ele na escola, não pode usar celular na escola. Eu fico impressionado que a gente está no Festival de Cinema de Gramado e a mídia não retrata nada dos artistas. Só retrata que vai ter Red Carpet, Carpe Vita, Baile da Favorita, Green Valles, as festas eletrônicas, que eu já fui 300 mil vezes. Agora, o convívio, isso aí eu acho o gaúcho caipira, Magda. Mas é aquilo que eu te disse. Eu achei gente bacana lá, porque não vai trocar ideia, não, vou lá para dançar. Esses dias que eu falei, vocês me criticaram. Bom era o tempo que tu trocava ideias, tu ouvia os artistas, tu conhecia, a gente ia para os restaurantes, encontrava... Sim, mas aí uma tietagem pessoal vai lá para dançar eletrônica, eles podem dançar na Provocatura todos os dias, com né? os artistas com os nos lugares. Exatamente. E não vão querer ver esse filme muito legal, que é Favorito, que, segundo ela falou, que é interessantíssima a história. Eu vi a história. Não, ele quer saber qual é o DJ do Linap lá da Carpe Vita. Eu acho isso aí um atraso de vida. Se tu é o cara eletrônico, tu não tá aqui, Mortofol. Tu tá em Ibiza, tá no verão europeu, não tá nesse inverno aqui. Tu é o morto que vai lá pra ficar no gargarejo, pagar 170 pila no primeiro lote, ficar no gargarejo, não tem grana pra entrar nos backstage. Ainda falo isso e não falo do cinema. Eu fico chateado, porque o nosso maior evento cultural e ninguém prestigia. Você não concorda, Roberto? O Chicão tem razão. Claro que tem. Já começa por gostar de música eletrônica. Como é que é? Mortofol? Mas o Mortofol não é o que não gosta de música eletrônica. É o cara que não é... Eu já peguei uma carona. Chicão, eu não sei se tu chegou a ver que o prefeito de Gramado, ele estava comentando que normalmente, durante o Festival de Cinema de Gramado, o movimento maior
era no último final de semana, quando tem as premiações. As premiações, é. Só que ele se surpreendeu, porque já no primeiro final de semana já teve uma ocupação acima da média na cidade. Então eles estão esperando muita gente para esse próximo então é o final de contrário. semana. Tá, Não, mas Chicão, vamos de novo. Nós estamos falando real, de real. coisas diferentes. Diferente. E nós Pessoa estamos falando. turista, Isso é sei lá. gente que vai justamente porque acha que vai encontrar o artista, que seria muito legal e que até encontrava. Agora, Mas esse eles semana não dá sumiram. pra respirar Eles lá. sumiram. Agora, porque só Sabe? O Chicão, Porque, o na Chicão tem verdade, razão. Chicão tem razão. Tem. Um evento como esse é pra gente estar conversando com o diretor. a gente. O Chicão tá falando porque nós vivenciamos isso. A era do cinema digital, as imagens claro, digitais, claro. cenários criados em Assistir os computador. filmes, né? Assistir o É um filme. privilégio ter um festival desse. O Chicão tem razão. Claro. E a própria cobertura da imprensa é extremamente modesta, né? Muito pouco, A gente tem muito o cinema brasileiro aqui. E eu falo isso de cadeira cativa, porque com a Festa Nacional da Música é a mesma coisa. A gente reúne a nata da música brasileira uma grande no Rio festa Grande do nível Sul nacional. E aí as pessoas querem saber onde é que os artistas vão estar, qual é a festa, onde é que é o show. Qual é que é a boate que vai abrir naquela região? Sabe? Tem que conversar com os artistas, com os diretores, saber como é que funciona as novidades. O Fernando Vieira está batalhando para a Festa Nacional da Música em todas as mídias sociais. Não, ele tem mandado muito divulgando. material, vai ser muito legal o evento Repartido para um monte de gente. Esse ano vai ser no Complexo Down London, em Bento Gonçalves, no coração do Vale dos Vinhedos. Aliás, quando falou no coração dos Vale dos Vinhedos, que tipo de artista pediu para vir? Eles gostam, né? Eles gostam do Rio Grande do Vai Sul. ser exibido aquele filme Baby o Porquinho, não? Não vai ser exibido, mas É Festa Nacional da Música. Da música. O do cinema é esse. Vitorino O disse que Porquinho vai não ter foi uma inscrito suíte em para a tempo. senhora lá, dona Magda. Marne, foi bom ter me lembrado, eu estava quase esquecendo um pouco. Por favor, doutor Lúcio, põe um pouco de seriedade. Pois não, eu estou muito atento. Tá, então fala, eu tô vendo que tu tá atento. Eu tô muito atento. Tô vendo onde é que tu tá atento. Embora a dona Mag tenha tentado me derrubar. A dona, vocês não sabem isso aí, foi bola nas costas, essa bola nas costas, eu não tenho mais nem idade pra tomar bola. Olha aqui, ó, vocês que são da música. Vocês que são da música. Desculpa, eu não sei. Só um minutinho aqui. Guitarrista da banda Os Virguloides morre após sofrer acidente doméstico. Ao sair do banho, Marcelo Cassetari escorregou e quebrou a costela. Segundo o ML, a causa da morte foi uma hemorragia interna. Que horror! A notícia circulou à Vocês, tarde. eu não sei que banda é essa. Um amigo meu no motel quase quebrou a coluna, teve que sair de sandu lá. Ai, não, eu sou... Não, para tudo. Congela. O Chicão Tofani acabou de dizer que o amigo dele, que quebrou a costela, o quebrou a costela é completamente caiu perto da dispensável. banheira, escorregou. Foi atendido pela Sandu. É a Samu. Não, mas existiu uma Sandu. Existiu, Ele tava de Mas calça é bem ali. coroa. Ele tava de calça ali. Ele tava de calça ali usando uma brincuringa. Uma brincuringa, E aí uma chegou a conga. Sandu. Cara retrô, Aí chegou a Sandu e levou. chamava Mas dona lá, gato de não vamos colírio. perder essa Vamos sua lá, notícia. vamos pra encerrar Depois o programa, vamos. Não vamos perder a notícia, porque realmente esse alerta, especialmente que nós temos um pessoal de muito mais idade que nos assiste aqui, né? Essa saída do banho, ela tem inúmeros acidentes. Se tu vai em pronto-socorro, eles têm estatísticas sobre isso. Então, saída do banho tem que ter um tapete onde a pessoa pode ir para um lugar seco, um lugar que não deslize. E aí se seca. Exatamente. E eu vou te dizer outra coisa. Que é o caso para desse... nós todos, não é para idade, nós todos tem que ter aquele tapetinho dentro do box que lhe mantém sem escorregar. Antiderrapante. Antiderrapante. O Ruxa, minha casa é toda Em de qualquer mármore. banheiro. É toda de mármore, escadas de Sim. mármore. Eu a conheço, Chico. Quando eu chego de madrugada, eu caminho meio macaco com as mãos Muito bem. assim. Falando em madrugada, é hora da gente ir embora e voltar amanhã. Tem que descansar um pouco e revigorar para trazer novas informações para vocês amanhã, logo depois do Jornal da Pampa. Tenham todos uma boa noite e até lá.